Olá, muito bem, então falamos sobre a colhedora, falamos sobre eh, as partes constituintes da colhedora, desde a plataforma até a retrilha, né? Então o grão ele passa por vários mecanismos dentro da colhedora, não é? Desde do momento que ela é cortada, se for uma plataforma de corte, até o momento em que é armazenado no graneleiro. Esse grão percorre vários mecanismos para quê? Para ser trilhado, para ser separado, para ser limpo, até chegar no graneleiro. E nesse processo como um todo, nós podemos ter perdas. E as perdas na colheita de grãos, elas começam mesmo antes da passagem da colhedora. Nós estamos dizendo aqui, nós estamos falando das perdas quantitativas e das perdas qualitativas de grão no momento da colheita. Então isso é importante, saber que existe, aonde ocorre, como quantificar e como contornar essa problemática das perdas. Então esse é o conteúdo que nós vamos apontar hoje. Primeiro de tudo, existe uma normativa de como se fazer essa determinação de perdas em colhedoras autopropelidas de grãos. Tá? Essa normativa é uma normativa NBR 9740 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Então existe um documento que respalda e dita o procedimento de se fazer a determinação de perdas de colheita. Isso principalmente quando você vai fazer algum comparativo de uma máquina junto com a outra. Então existe um procedimento correto para fazer essa determinação, ok? Nós vamos abordar hoje, para você enquanto técnico, para você enquanto agricultor, como que você pode proceder para fazer essa determinação de perda na colheita de modo simples, fácil e eficaz. É importante entender que o nível aceitável de colheita, de perda na colheita é entre 1 e 2%. Então você não pode perder 10% da sua colheita. Veja, às vezes 10% de perda você está consumindo todo o lucro de uma cultura, principalmente em anos problemáticos devido a algum problema de veranico, não é? Algum problema de ataque severo de praga. Às vezes esse 10% de perda pode ser todo o seu lucro que você deixa no campo. Então, nesse sentido, nós precisamos manter os níveis de perda dentro dos limites aceitáveis. E já digo e repito aquilo que eu falei no tema anterior sobre colheitas de cereais, que o principal problema de perda em colhedora autopropelida é velocidade de colheita. Então, mantenha a sua velocidade, respeite, sempre digo isso, respeite os mecanismos da sua máquina, respeite a sua máquina e mantenha a velocidade de colheita dentro do razoável, dentro do aceitável para aquela tecnologia. E assim você vai conseguir manter os seus níveis de perda os menores possíveis. Digo também que é impossível eliminar toda a perda, é impossível eliminar perda. E eliminar não existe. Mas a gente tem que buscar a minimização, a gente tem que buscar manter dentro dos limites aceitáveis. E o primeiro ponto, o ponto mais importante de todos, é manter a velocidade de colheita dentro do razoável. Não corra com a máquina, vai elevar os níveis de perda. Nós temos também que entender que existem dois tipos de perda. A primeira perda é quantitativa. Perda quantitativa é aquela do grão que ficou lá no campo. Então você passou a máquina, sabe aquele grão que vira tiguera depois? Isso é perda quantitativa, tá certo? Mas é importante entender que essa perda ficou no campo. Essa perda não tem como buscar mais. Não tem como sair lá pegando no dedo. Mas é importante entender que existe um outro tipo de perda, que equivale à perda qualitativa, a perda da qualidade. E a perda da qualidade é em função de dano físico e também de impureza no grão, no graneleiro, que é esse grão que é levado lá para processamento, não é? Por armazenamento, no silo.
Então, são dois tipos de perda. As perdas quantitativas ficam no campo. E as perdas qualitativas, a máquina pode causar um dano físico à semente, ao grão. Então, a máquina causando um dano ao grão, né, isso vai diminuir a precificação desse grão lá, vai dar perda qualitativa, e isso vai diminuir pontos na hora do momento lá da classificação desse grão lá na empresa do silo. Assim como se você regular inadequadamente, ou seja, de uma forma errada a sua máquina, pode ser que esse grão levado para o silo tenha excesso de impureza, excesso de palhiço. E isso também vai fazer com que aquela empresa receptora do silo tenha que reprocessar o seu grão para aumentar o nível de qualidade e diminuir esse problema de impureza, ou seja, vai estar mais trabalho para eles. É por isso que há diminuição de pontos, não é? É por isso que há diminuição do seu preço. O seu preço ele é corroído por um percentual em função da problemática de grão cagado que você leva lá, seja por grão quebrado, ou seja por excesso de palhiço no grão. E isso aqui tem muito a ver com a colhedora e o momento da colheita, tá certo? E essa perda quantitativa tem muito a ver com excesso de velocidade da colhedora no campo, tá certo? Então é fácil determinar isso no campo. Se você for comparar máquinas, existe de novo, vou repetir, uma normatização para você seguir. Mas para você, enquanto técnico agricultor, é muito fácil determinar essas perdas do campo. E veja que essa colhedora precisa ser, aqui nós temos um resultado de trabalho científico, a gente vê aqui ó, que conforme vai variando a umidade desse material, desse produto de colheita, vai havendo uma mudança nas perdas. Veja que o que está acontecendo das 11 para as 14h30 para as 16, o grão está secando. Então é óbvio que uma única regulagem na colhedora pode trazer os problemas na sua colheita. Então já começa por aí também. Você precisa fazer ajustes diretos, não só na trilha, através do ajuste da abertura do côncavo e do cilindro, mas também ajustes na regulagem do ventilador, porque a mudança de umidade durante o dia, durante o período de colheita, vai fazer com que haja uma necessidade na variação da regulagem da colhedora ao longo do dia, para minimizar as perdas. Uma única regulagem durante o dia inteiro de trabalho vai trazer problema de perda. Tá bem? Aqui a gente vê um outro gráfico também ilustrando um resultado parecido com esse. E aqui a gente está vendo uma variação ao longo do horário, né? Aqui nós temos o número de amostras. E aqui veja que aqui nós temos um primeiro intervalo das 11 horas, das 14h30 das 16. Veja que o nível da variabilidade das perdas, ela ocorre durante o dia, e isso, de novo, está ligado à secagem do grão durante a variação do dia. E quando a gente vai atingindo às 6 da tarde, mudando para o período noturno, de novo nós vamos começando a ter um aumento da umidade, e a palhada absorve com grande facilidade a umidade noturna em função do orvalho. Então chega umas 9 da noite, nós temos que parar. Então essa regulagem feita para as 2 da tarde, ela tem que ser mudada de novo lá às 6 da tarde, quando a gente vai continuar a colheita até as 9 da noite. Então é importante a gente entender que há variação da umidade do material colhido. E isso acarreta a necessidade de uma variação da regulagem da máquina ao longo do dia de trabalho. Bom, nós temos quais são as fontes de perda na colhedora? Nós temos as perdas antes da passagem da máquina, de pré-colheita. Então, antes mesmo de passar a máquina no campo, nós temos perdas da colhedora. Perda na colheita, não da máquina, mas em função da deiscência, os vagens que se abrem, ou a espiga que cai, né? Isso principalmente do excesso de secagem do grão, né? Excesso de secagem da cultura na pré-colheita. Isso já pode levar a perda na colheita. Isso aqui, campeão de perda pré-colheita, é feijão. Deixa secar excesso.
secar excessivamente a cultura do feijão para colheita, vai haver um excesso exponencial de perdas pré-colheita. Depois nós temos as perdas da plataforma. Isso pode ser quantificado. Como? Ora, eu vou fazer uma amostragem antes da colheita, antes da passagem da máquina. Então eu já determino lá o quanto de perda tem pré-colheita. Depois eu posso quantificar perdas da plataforma. Como é que eu quantifico a perda da plataforma? Eu passo com a máquina, volto com a máquina e vejo aqueles grãos perdidos em função da ação da plataforma, principalmente do molinete. Porque se a cultura estiver muito seca, a ação do molinete, mais aquela atividade de entrar em contato, corte da planta, isso pode causar uma debulha se a cultura estiver excessivamente seca. E depois nós temos as perdas do mecanismo da máquina. E aí nós podemos ver aqui os mecanismos internos, que aqui vai acontecer as perdas qualitativas. Até aqui nós estamos falando de perdas quantitativas. Obviamente que existem perdas qualitativas, perdas pré-colheita. Por exemplo, um ataque de percevejo. Percevejo vai manchar o grão de soja. Vai sugar e vai causar uma mancha. Esse também é uma perda qualitativa. Mas estamos falando aqui não das perdas da fitotecnia, mas das perdas do processo de colheita mecanizado como um todo, tá bem? Então essas perdas também em função de ataque de praga pode ser quantificado na pré-colheita. Aí depois nós temos as perdas da plataforma, como eu disse, e as perdas da máquina. E aonde que se perde? Bom, primeiro por impureza e quebra, que vai ser quantificado no graneleiro. Depois vai ser perda no saca-palha, não é? Ou no final do rotor, se for uma outra máquina, uma máquina axial, e a perda da peneira, em função do excesso de velocidade do ventilador, dando excesso de vento. Então essas são as perdas do mecanismo da máquina. Nós vamos tratar isso individualmente, mas veja, eu posso calcular isso individualmente enquanto você é agricultor, mas para que interessa mesmo para o agricultor? Para o agricultor lhe interessa a perda total. O que é a perda total? Bom, após a passagem da máquina, eu vou lá e quantifico a perda de todos os elementos, pré-colheita, plataforma e máquina. Isso é o mais importante. Mas se eu quiser ser mais criterioso para saber onde está perdendo de fato, eu posso calcular só da plataforma, não é? Então como é que faz para calcular só da plataforma? Eu passo a máquina, veja que nós temos uma máquina de saca-palha, eu passo a máquina, colho e dou ré. Veja aqui o rastrinho aqui indicando, volto com a máquina. E aí eu fico, olha, numa situação parecida como essa, olha. A plataforma foi, passou e deu ré. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma área amostral de 1 a 1,5 metro. Por que 1 a 1,5 metro? Por que não 2 metros? Por que não 3 metros? Ora, para eu ficar para o lado de fora, não precisar pisar lá dentro. Então eu faço aqui um gabarito de 1 metro pela largura da plataforma, seja quantos pés tiver a plataforma. Vou recolher todos os grãos, todos significa os grãos trilhados e não trilhados. Porque se eu recolher o grão não trilhado, é aquele que foi jogado fora da saca-palha. E aí eu vou precisar quantificar para fazer um ajuste da trilha. Então eu preciso recolher todos os grãos trilhados e não trilhados, desse gabarito de 1 metro pela largura da plataforma. E depois, isso aqui vai me dar 1 metro quadrado, por exemplo, 7,7 metros quadrados. Né? 1 por 7,7 vai dar 7,7 metros quadrados. Ou seja, aí eu vou extrapolar as perdas dadas dessa área amostral para 1 hectare, fazendo uma regra de 3. Ou seja, vou lá e peso isso, quantifico essa massa de grãos, trilhados e não trilhados, numa balança. Uma balança de precisão, uma balança dessas que mede até grama, né? Por quê? Aí eu vou pegar em 7,7 metros quadrados, como exemplo que eu dei agora, perdeu X. Em 1 hectare, que é 10 mil metros quadrados, quanto perderia? Não é? E aí você divide esse quilo, que pode dar lá, sei lá, 100 quilos. 100 quilos dividido por 60, que é um saco, aí você vê as perdas em sacos por hectare.
E aí você pode, então, quantificar essas perdas em função dessa área amostral, extrapolando por hectare inteiro, e comparar com o que você colheu. Ou seja, o que você colheu, você pode pegar lá no monitor de colheita da máquina, ou pode pegar no boleto lá do grão que foi levado para o silo, para o armazenamento, não é? Então você pode pegar aquele talhão, o talhão tem, sei lá, 90 hectares. Esses 90 hectares escolheu X. Bom, quanto deu por 1 hectare? Não é? E aí perda quantifiquei lá, e é importante, veja. Aqui é a parte talvez mais importante de todo o processo. Mais importante de todo o processo. Você nunca deve quantificar essas áreas amostrais nas bordaduras. Por quê? Porque é na bordadura que tem mais perda. Na bordadura, no momento em que a máquina está saindo, levanta a plataforma, depois começa de novo. Então, a hora que ela está saindo, pode ter, em função da diminuição da velocidade, dá um excesso de perda naquele momento, porque ela vai lá, levanta a plataforma, e aí como a parte industrial da máquina está agindo, ela pode jogar mais grão lá que ela está parada, mas não foi daquele local colhido. E isso é importante você entender também, que toda demora um certo período em deslocamento da máquina, desde o momento que o grão é cortado até ele ser trilhado e armazenado no graneleiro. Ora, não é nesse momento aqui que passou a máquina, imediatamente esse grão não vai para o graneleiro. A máquina continua andando, aí toda essa massa vegetal vai ser processada, trilhada, limpa, não é? Aí depois que esse grão vai para o graneleiro. Então a máquina continuando andando, ela vai representar no graneleiro aquilo que foi colhido lá 50 metros atrás. Então a hora que eu paro lá de fazer o processo industrial lá no final da linha do tiro de colheita na reboleira, na bordadura, ele pode ter uma sobrecarga de perda. Assim como quando ele entra de novo em um novo tiro, ainda até encher toda a parte industrial da máquina demora. Então veja, nunca faça pontos amostrais na bordadura. Passa pelo menos 50 metros para dentro. Pelo menos 50 metros para dentro do talhão. Quantos pontos? No mínimo 3. Num talhão aí, geralmente de 100 hectares, no mínimo 3. Se puder fazer 5 ou 6 é melhor. Né? Então você vai lá em 3, no mínimo 3, ideal de 5 ou 6. Estabelece um gabarito de 1 metro pela largura da plataforma e recolha todos esse material dessa área, todo o grão que tiver lá, coloque nessas bandejas. Depois coloque num saco e coloque lá, ó, a área amostral 1, né, ou ponto 1. E depois leve e quantifique. Tá? Então veja, isso aqui é para quantificar a perda da plataforma. Aí se você quiser, aí depois que passou a perda da plataforma, aí você faz a da separação e limpeza. Vai ser como? Ora, da separação e limpeza, passe a máquina, não é? Aqui, ó, como eu comentei, perda da plataforma. Mas aqui passou a máquina como um todo, ó. Então vai ali, ó. Aí passa e faz outra área amostral aqui. E aí pega. Só que aqui vai ter o quê? Vai ter a parte da perda antes da colheita, vai ter a perda da plataforma e vai ter a perda da parte industrial. Então essa é a parte da perda total, tá bem? Então aqui vai dar perda total. Ora, se eu pegar a perda total, retirar a parte da plataforma e retirar o que eu fiz aqui da cultura antes de colher, ora, eu vou ter uma perda só da separação e limpeza. Então entenderam que dá para estratificar a perda? Perda da cultura, vou no meio da cultura e quantifico na cultura. Perda da plataforma, vou lá, dou ré e quantifico só na área que colheu, passou a plataforma. E aqui a perda total, passo a máquina como um todo, vai ter toda a perda antes da colheita, a perda da plataforma, mais a perda da parte industrial. E aí, se eu pegar essa perda total, retirar a perda da plataforma e retirar a perda pré-colheita, eu tenho só a perda da separação e limpeza. Mas, de novo, essa metodologia como um todo, eu vou fazer se eu for bem criterioso. Mas o que eu quero, de fato, pelo menos, é saber a perda total. Não é? E aí a perda total é só ir lá uma vez e quantificar, depois da passagem da máquina. E lá onde? Na bordadura? Não, repito,
pelo menos 50 metros adentro do talhão, não é? E pelo menos em 3 pontos amostrais nesse talhão, aleatoriamente no talhão. Ideal de 5 ou 6 pontos. Entenderam o procedimento? Se não entenderam, volte o vídeo e repita o vídeo, que eu expliquei adequadamente o que eu falei até agora. Então, muito bem. Só como dar um exemplo dessa problemática de perda. Se eu tiver 5% de perda, que não é muito, 5%, em valores atuais de R$100 a saca de soja, se colher 70 sacos, e é uma quantidade razoável hoje dos padrões atuais para cerrado, se eu colher 70 sacos de soja, se eu tiver uma perda de 5%, são 3,5 sacas. 3,5 sacas dá R$350. Em 1.000 hectares, R$350 dá 350 mil, só de perda. Uma colhedora pequena, nova, está entre 500 e 600 mil reais. Ou seja, se eu mantiver esses níveis de perdas, que não são elevados, a cada 2 anos eu compro uma máquina nova. E olha a problemática que eu quero identificar para você em vários talhões que eu já fiz esse processo de medição. É muito fácil você ir no campo e o agricultor está com 7, 8% de perda. É muito fácil, muito fácil. Então, atenção na velocidade da máquina, no momento de colheita adequado em relação ao nível de umidade e na variação de regulagem ao longo do dia de trabalho. 3 pontos importantes você que está gerenciando esse processo dessa frente de colheita agrícola. Preste atenção, de novo vou repetir, não é? Nível de umidade adequado da cultura. Processo de velocidade da máquina, não corra com a máquina. E ajuste pelo menos 3 vezes a sua regulagem ao longo do dia de trabalho. Bom, em relação à época do milho, por exemplo, a época depende da cultura. Se for girassol é uma coisa. Do milho, o ideal é de 20 a 30% de umidade. Se tiver 35% de umidade, vai amassar o grão de milho. A soja, 12 a 14. Se tiver menos que 12, vai ocasionar grãos quebradiços. A vagem vai se abrir na plataforma, no molinete. Se tiver mais que 18%, vai amassar o grão de soja. Né? Então é importante você fazer a colheita no momento ideal de umidade de grão, tá bem? Agora, para finalizar, vamos falar alguns problemas que você pode identificar e algumas possíveis soluções, tá bem? Estou tendo debulha na plataforma. Bom, debulha na plataforma, o grão está seco demais. Deveria ter colhido com uma umidade maior, não é? Um momento antes na cultura. Mas aí já foi, então o que eu posso fazer? Diminua a velocidade da máquina, porque menor velocidade da máquina dá menos impacto no molinete em relação à planta e à vagem. Vai diminuir o problema de demulha na plataforma. Tá? Outro problema, sai grãos inteiros pelo saca-palha ou pelo final do rotor. O que está acontecendo para sair grãos inteiros? Ora, não está sendo bem separado. Porque o saca-palha ou o terço final do rotor serve para fazer a separação. E se não está separado, por quê? Você pode estar colhendo numa área de quiçaça, ou seja, não fez o tratamento fitossanitário adequadamente para o controle de plantas daninhas, e está colhendo numa área de excesso de mato. Muita coisa verde aumenta a dificuldade da máquina na separação. Então o que você precisa fazer? Diminuir a velocidade da máquina, tá? Ou você está correndo demais. Está correndo demais, está tendo muita massa para ser processado. Mesmo numa condição sem planta daninha verde. Então muita massa também é problema para separação. E aí vai jogar o grão fora pelo saca-palha. Então o que você deve fazer? Diminuir a velocidade da máquina. Né? Sai grãos inteiros de vagem, que sai vagem pelo saca-palha. Bom, se está saindo vagem pelo saca-palha, 2 problemas. Está correndo com a máquina e não está tendo tempo de trilhar. Então precisa ir mais devagar e aumentar a trilha. Como é que faz aumentar a trilha? Ou aumenta a rotação do motor ou diminui o espaçamento de entrada ali entre o côncavo e o rotor. Diminui o espaçamento. Né? Aperta mais para prensar mais. Grão quebrado no tanque graneleiro. O que está acontecendo? Está trilhando demais. Não é? Está trilhando demais. Quer dizer, preciso diminuir a trilha. Como é que eu faço para diminuir a trilha? Diminua a rotação do rotor. Ou diminua a rotação do cilindro. Grão com vagem no tanque graneleiro.
O que está acontecendo? Grão com vagem. Se está com vagem, não está indo a trilha. Por que passa grão com vagem? Passa por onde? Está passando pela peneira. A única forma do grão ir para o graneleiro é passar pela peneira. E aí, se o grão com vagem inteira passa pela peneira, vai para o saca-palha. Então ele precisa ir para a retrilha. Então eu preciso ajustar o espaço da peneira em relação ao tamanho do grão. Isso acontece muito quando eu mudo de variedade ou de cultivar, ou seja, do que for, do material genético, mudo a peneira do grão e aí eu não me atendo para isso. Não é? Então cuidado, trocou o material genético, preciso mexer na peneira. Está indo palhiço e pedaço de vagem no graneleiro. O que está acontecendo? Não está acontecendo limpeza. Como é que faz para aumentar a limpeza? Ora, aumenta a rotação do ventilador. Aumenta a rotação do ventilador, limpa mais um pouquinho, mas cuidado. Porque o excesso de ar, o excesso de vento no ventilador vai jogar grão fora. Então você tem que ponderar em relação à rotação que está indo e o nível de sujeira. Eliminar por completo é impossível, tá? Você precisa trazer para os níveis adequados. Por que é impossível? Ora, porque só elimina por completo os palhiços quando você aumenta muito a velocidade do ventilador, mas isso pode causar um excesso de perda, então você precisa adequar isso e balancear em relação ao nível de palhiço que está tendo e ao nível de perda aceitável que você está tendo. Tá bem? Então, quanto isso, eu fechei o assunto, eu agradeço e até mais.